Pode sentar em nome de Jesus, querido. Quando eu cheguei aqui, eu realmente estava com uma forte dor na minha coluna, andando devagarzinho, mas já estou bem, em nome de Jesus. Há algumas coisas impressionantes que a palavra do Senhor nos traz. E quando eu olho para esses 8 corajosos jovens hoje, confessando Jesus, num tempo onde confessar um posicionamento em Deus, religioso, espiritual, tem ficado meio demodê no meio da juventude. Há muita gente que acha que esse negócio é para velhos, ou só para aqueles que não tem muito que esperar da vida. Mas quando nós começamos a contemplar o que Deus começa a fazer nas vidas, nós percebemos que há muita coisa diferenciada no conhecimento de Deus. Mas há algumas palavras significativas, e hoje eu quero andar num texto e num livro que vai nos arremeter quase que ao futuro e tratar de uma coisa futura. Nós vamos lá para o livro de Apocalipse. Quando falamos no livro de Apocalipse, há muita preocupação e há também muita expectativa, porque ele é um livro que trata das coisas do fim. Mas é interessante que o começo do livro de Apocalipse, João, ele é levado a escrever para cada uma das igrejas importantes daquela época, mais claramente as 7 igrejas da Ásia, quando João vai tratar sobre cada uma delas e expressar sobre cada uma delas algo que Deus tinha para informar. E é interessante que João escreve sempre para o anjo da igreja. E quando ele está falando para o anjo da igreja, ele não está falando de um ser celestial, ele está falando de um homem, daquele que é o pastor, o responsável, o que cuida das ovelhas. A carta sempre é dirigida a ele, ao anjo da igreja. Ele escreve falando de coisas muito importantes daquele tempo. Mas há uma palavra comum que ele vai usar em todas as 7 igrejas, em todas as 7 cartas, que estão inseridas em cada uma das orientações que ele passou. E sempre ao final delas, existe uma palavra interessante. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, lá na igreja de Éfeso, ele começa então trabalhando com esse texto. E ele fala sobre essa situação que o Espírito vem, fala com a igreja, fala do que ela está acontecendo. Ele vem falando de muitas coisas. E ele vai usar algumas expressões marcantes. E ele começa no verso 7 dizendo: quem tem ouvidos ouça ao Espírito que diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Depois ele entra na carta de Esmirna, e no verso 11 ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. E ele vai continuando, e lá no verso 17, ainda do capítulo 2, quando ele está falando a Pérgamo, ele diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele o que recebe. E depois ele entra na carta da igreja de Tiatira, ele vai chegando no final, e lá no verso 27 diz: com vara de ferro os regerá, quebrando como que quebranta os vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade do meu Pai, também darei da estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no capítulo 3 ele continua falando com a igreja de Sardes, e lá no versículo 5 ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei
o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E ele continua lá no versículo 12, aliás, no versículo 11: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Pai, e de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Pai, de Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no final, lá no versículo 20, ele diz o seguinte, para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo, aliás, verso 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, se zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, e ele comigo, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, expressão repetida 7 vezes a 7 igrejas. Em todo o final de cada uma dessas cartas, ele vai usar uma expressão forte: ao que vencer. E quando eu penso nessa expressão, ao que vencer, algumas coisas vêm em meu coração e eu queria compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que eu penso no vencer, não é o vencer daquele que ganha um prêmio, não é o vencer daquele que é melhor, ou mais famoso, ou que chegou primeiro, ou aquele que entrou numa corrida e chegou em primeiro lugar. Mas o que vencer, a primeira coisa que eu entendo aqui claramente, é o que persistir, é o que persiste, é o que vai até o fim. Vencer aqui no sentido é de trilhar todo o caminho, é de não parar no meio do caminho, é de não voltar atrás, de não desistir, mas persistir até o final. O vencedor, no sentido dessa palavra, não é aquele que corre a ponto de chegar primeiro, não é aquele que sobe no pódio, mas é aquele que chega ao final. Este é o vencedor. A segunda coisa que eu compreendo quando ele fala o que vencer, ele está falando daquele que vai lutar constantemente, ou vai dar o seu melhor em todo o tempo. Não significa que ele não vai ter problemas, ou erros, ou falhas no caminho, mas significa que ele vai dar intensamente, todo momento, o seu melhor. Vai se aplicar de forma tal a chegar ao final da jornada. Ele vai dar toda a intensidade do seu ser, da sua personalidade, para chegar lá. Como atleta, nós passamos pelas Olimpíadas e nós vimos agora muitas competições, e é interessante que há atleta que ele se prepara 2, 3, 4 anos, e é um preparar muito intenso, às vezes 8, 9, 10, 12 horas de preparo, para chegar lá e às vezes ser o último a chegar, para dar intensamente o preparo, olhar para aquele alvo e ele chegar no final. Mas é impressionante o prazer e a alegria daqueles que completam a sua trajetória, porque o que vencer é aquele que deu o seu melhor. Eu cheguei até o final, eu não desisti, as barreiras foram muitas, mas aqui estou. Quando penso em o que vencer, é aquele que sabe que haverá uma batalha constante. A palavra do Senhor nos alerta que a vida nos traz batalhas constantes. Aliás, ela diz assim que o mundo é mau e as horas são difíceis. São duas expectativas sérias neste mundo. Há muitas pessoas que aguardam viver sempre bem, e eu quero dizer para você, há uma notícia não tão agradável. No mundo nós temos lutas. Diz mais: no mundo tereis
aflições. E aflição é pior do que luta, porque luta é aquilo que você batalha para vencer, passar por uma situação ou circunstância, mas aflição é aquilo que nos perturba, é aquilo que nos rende, é aquilo que nos derruba, aquilo que mexe com nossa confiança e fé. E quantos de nós não entramos em aflições? E a Bíblia diz que muitas são as aflições, e ele já está colocando no plural. Muitas são as aflições do justo, mas aí ele vem e diz: mas o Senhor o livra de todas elas. Amém? Ao que vencer, eu entendo que é você manter-se sempre na luta, é manter-se sempre pronto a lutar, entendendo que cada batalha vencida é mais um momento certo de que a vitória completa está chegando. Entender que as batalhas e as lutas, elas vêm não para te destruir, mas vêm para te alertar, para te manter alerta. É interessante quando olhamos na palavra do Senhor e ele fala da armadura do cristão. Em Gálatas coloca bem essa situação, e ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele está afirmando que temos uma luta espiritual, que existe num mundo sobrenatural, que sobrepõe a esse natural, que apesar das circunstâncias aqui, existe uma luta em um plano maior, em um nível maior, que é muito mais sério e mais grave, e é essa luta que enfrentamos sempre. E é interessante que ele propõe uma armadura para o cristão que está em batalha, para aquele que luta. Ele propõe toda uma armadura: capacete, escudo, espada, sandálias, cinto, couraça, lança. Ele propõe tantas coisas, mas não tem nenhuma proteção para as costas. Aí você vai perguntar: mas por que não tem proteção para as costas? É porque ele propõe que você esteja sempre de frente com o inimigo, que você nunca dê as suas costas, que você sempre combata de frente. Paulo diz para Timóteo: combate o bom combate, quer dizer, fica de frente, permanece de pé, fica frente a frente com o inimigo, não foge, não se esconde. O que vencer é aquele que está sempre encarando todas as lutas. Mas ao que vencer, também tem algo que leva dentro de si. Ele leva algumas coisas. Primeira coisa que ele leva é o que está escrito nos Salmos: e estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O vencedor leva em si a confiança de que não está só, que não luta de balde, que não luta ao léu, que não luta sozinho. Há alguém que com ele está nos dias bons e nos dias não tão bons assim. É aquele que está presente mesmo no vale da sombra da morte. Ele diz: tu estás comigo. O vencedor, o que vai vencer, ou aquele que vencer, é aquele que sabe que tem luta, mas que não luta só. Existe alguém consigo. Eu sei que perderam um ente querido, perderam uma pessoa amada, perderam alguém que nós amamos, um familiar, alguém próximo a nós. Realmente abre uma lacuna, abre um espaço em nós. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa noite: isso também faz parte da luta, isso faz parte do lutar, mas o que vai vencer sabe que essa lacuna pode ser preenchida por aquele que não te deixa, por aquele que não te abandona, por aquele que está sempre contigo, por aquele que afirma que ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu te recolherei. A ele que diz o seguinte: que ele te cerca por trás e por diante, e sobre ti está a mão dele, que ele prepara a cada dia. Ele mesmo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Aquele que vai vencer, aquele que é vencedor, é aquele que traz no coração a certeza, a confiança de que o seu final já está garantido. Isso me faz lembrar uma historinha muito simples, muito bacana, do pai que estava com um filho que aprendeu a ler.
E ele aprendeu a ler e saiu com o pai. E o pai ficou muito orgulhoso, porque tudo que o menino via na rua, ele lia. Ele lia placa de trânsito, outdoor, propaganda, tudo ele lia. E o pai estava orgulhoso com aquele pastor Gilson. E o filho sabe ler. E ele fica tão empolgado com aquilo que ele compra uma revistinha, sabe daquelas de faroeste? Aquela de bandido, mocinho? Ele compra um negócio daquele e dá para o filho ler. E o menino que está ávido pela leitura está lendo, ele está lendo, acompanhando aquela história com muita atenção. Mas ele chega um momento da história em que o bandido prendeu o mocinho na cadeia e pegou a mocinha, amarrou no trilho do trem, e lá vem vindo o trem que vai pegar a mocinha, e ele fica aflito, ele fica indignado, que injustiça que está acontecendo, o mocinho está preso, o bandido está solto, a mocinha pode morrer, ele fica apreensivo com aquela história, e ele fica tão chateado que ele fecha a revistinha, apaga a luz e resolve dormir. Ele tenta, mas ele não consegue dormir, ele está pensando naquela história, e ele fica intensamente preocupado com o final daquela história. O que ele faz? Ele levanta, acende a luz, pega a revista e vai no final, vai na última página. E lá na última página, o que ele vê? O mocinho saiu da cadeia, prendeu o bandido, soltou a mocinha. Aí então ele volta para aquela página que tinha parado, e ele fala assim: olha, bandido, não dá risada mais não, porque eu já sei o final da história. Mocinha, não fica preocupada não. Olha, o mocinho vai sair da cadeia, ele vai prender você, seu bandido mau caráter, e vai soltar você, mocinha, porque eu já conheço o final da história. Sabe? O vencedor, o que vai vencer, já sabe o final da história. O que te faz vencer, o que te faz caminhar como vencedor, não são as circunstâncias, mas é o final da história que está garantido. A palavra do Senhor diz que o Senhor garante a minha e a sua vitória. Não é por causa dos nossos lindos olhos azuis ou verdes, não é por causa que nós somos perfeitos e completos, mas é porque Ele já garantiu, porque lá na cruz do Calvário, quando Ele estendeu os seus braços e Ele derramou o seu sangue, Ele garantiu o meu e o seu final da história. O que vencer, ou o que vai vencer, ele não olha para agora, ele olha lá na frente. Porque se você olhar somente ao seu redor neste momento, o que você vai ver são as lutas. E as lutas e as batalhas que nós vivemos, muitas vezes, elas nos fazem até pensar em desistir. Mas quem olha para o futuro, esse sempre é vencedor. Mas ao que vencer, me leva a entender que o próprio Deus que nos chama para ser vencedor, o louvor, pastor Edson fez um louvor e diz: nasci para vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. É interessante, porque quando eu penso nisso, pastor Edson, eu lembro de um outro exemplo interessante. No reino dos insetos, não existe alguém que mais se gabe do que o mosquito. O mosquito, ele possui olhos compostos. Que negócio é esse? Ele tem 2 grandes olhos sobre a sua cabeça, multifacetados, que dá ao mosquito uma capacidade ímpar. Ele consegue enxergar em todas as direções ao mesmo tempo. É por isso que quando ele se assenta aqui, você se aproxima daqui, ele levanta voo de trás, de frente, de lado, porque ele é capaz de enxergar em todas as direções. Mas o mosquito possui um arqui-inimigo, que é a aranha. A aranha não tem olhos compostos, nem multifacetados. Ela não enxerga em todas as direções, mas a aranha, ela toma a direção de uma coisa que ela descobriu, que o mosquito, embora tenha essa visão tão tremenda, ele não enxerga contra a luz. E o que ela faz? Ela tece a sua teia bem fininha, o mais translúcida possível, e ela coloca ela contra a luz.
De forma que o mosquito vai lá, zoom, ninguém me pega, eu enxergo em todas as direções, zoom, eu posso ver tudo. E então ele despreocupadamente não percebe a armadilha que está proposta, e então ele cai na teia da aranha. A aranha não tem pressa, ela aguarda pacientemente o que vai acontecer. E nos primeiros instantes o mosquito se abate, se bate, rebate e tenta de toda forma. Mas enquanto mais ele se bate, mais ele se prende. Existe uma expressão, diz que ele fica meio emperequetado, fica todo preso, amarrado. E quando ele se bate tanto que ele chega à exaustão, ele já não aguenta mais, então ele se rende. Aí então, a aranha desce tranquilamente. Chega até o mosquito, introduz o seu ferrão e suga-lhe tudo que tem dentro. E vai embora. E só deixa a carcaça. É exatamente assim o inimigo tem feito com muitas pessoas. É porque nós perdemos uma capacidade. E eu quero dizer uma coisa: o vencedor, ele não tem olhos compostos, mas ele tem dupla visão. Que é isso, bispo? É que você pode enxergar o que está aqui ao seu redor, mas pelos olhos da fé você pode enxergar o que está lá na frente. Você é dotado da capacidade de entender e compreender ao seu redor. A Bíblia diz que o espiritual entende tudo que está ao seu redor, discerne todas as coisas, mas o carnal, ele não consegue discernir. Mas por quê? Porque além de enxergarmos aqui, temos os olhos da fé, o qual nos permite enxergar longe e saber que o final já está proposta a vitória em nome de Jesus. É tão importante entender o que vencer. E é interessante que ele faz 7 promessas para o vencedor. Para aquele que realmente vai trabalhar acreditando e lutando pela sua vitória. A primeira delas, ele diz: ao que vencer, verso 7 do capítulo 2 de Apocalipse, diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Primeira promessa: o que vencer, o que permanecer, o que persistir, o que for até o fim, o que olhar para frente e entender o seu futuro, vai comer da árvore da vida. Depois, no verso 11 diz: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte é a física, é humana. Nosso físico vai morrer, seja por enfermidade ou por velhice ou por tempo já passado, vamos perecer. Mas a segunda morte é a espiritual, é a separação eterna de Deus, a morte que nos impede de vermos o rosto de Deus. E ele diz que aquele que vencer jamais passará pela segunda morte. Isso diz então que com certeza você estará diante do seu Deus e o verá face a face. Ele diz mais, verso 17, ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Maná escondido é aquele, sabe o maná que caiu do céu? Deus mandou no deserto para o povo. Deus mandou uma comida para o povo. Deus tem uma comida especial, algo que está escondido, algo que está guardado para você. Amém, queridos? E ele diz mais, não somente isso, mas lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Sabe por que o novo nome? É muito importante. O judeu, ele não dá nome nos seus filhos por acaso, e não dá nome de gente e animal também, porque ele diz que o nome representa a pessoa, fala do seu caráter e da sua personalidade. Quando ele dá um nome a um filho, ele está falando de uma história, de algo que está sendo construído ali.
E quando Deus fala que vai te dar um novo nome, é que Ele vai te dar uma nova estrutura de vida. É algo que Deus vai te entregar por inteiro, uma nova história a ser construída. Mas Ele continua. Ele diz que também, no capítulo 3, o que vencer, versículo 5, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Vestido de vestes brancas. A vestimenta branca, ela representa pureza, representa purificação, representa alvura, e Ele vai nos colocar isso. E diz uma coisa, Ele traz uma revelação, que alguns nomes podem ser riscados do livro da vida. Ele põe lá, mas Ele é Senhor que também para tirar. Mas o que vencer vai permanecer neste livro da vida. E Ele vai completando. No verso 12 diz: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também o meu novo nome. Jesus vai revelar um novo nome dele também. Vai te transformar coluna. Sabe quando a gente fala coluna? Coluna está falando de algo de sustentação. Ele está falando de algo de importância. Uma coluna, nós temos várias colunas aqui nesse templo. Elas têm sua importância. Elas são a sustentação do telhado, elas fazem a ligação com o alicerce. E quando Ele diz que vai te fazer coluna no templo, é que Ele vai te dar um lugar de importância, naquele lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Mas Ele vai completar no final, verso 21, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Eu vou repetir. Ao que vencer, dar-lhe-ei de assentar-se comigo no meu trono, assim como assentei no trono de meu Pai. Delicadamente olhe para o lado e diga assim: Deus tem para você um lugar no trono dele. O que você precisa é vencer. Jesus disse: eu venci o mundo. O vós também vencereis não está escrito lá, alguém completou. Alguém pensando na mesma estratégia. Mas quando Ele disse que Ele venceu o mundo, é que Ele abriu para mim a oportunidade que nós também possamos ser vencedores. Vencer implica em persistir, continuar, ir até o fim. É interessante que ele usa algumas expressões, que aquele que voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. O que retrocede, Deus não sente prazer no que retrocede, no que volta atrás, no que se torna covardemente afastando, distanciando. Mas ao mesmo tempo que volta atrás, Ele está sempre pronto a esperar que se aproxime, que volte outra vez. Quando eu olho para o que vencer, eu olho para o filho pródigo, que saiu para viver como quis, que voltou humilhado e derrotado, propondo servir, mas o que encontrou foi o seu lugar de filho outra vez. Ao que vencer, o que vencer suas lutas, o que vencer este mundo. Há 3 grandes inimigos que enfrentamos: o mundo, o pecado e Satanás. O mundo, porque o mundo arma muitas ciladas. O pecado, que representa a nossa carne. Nossa carne, a Bíblia diz que a carne cobiça contra o Espírito. E temos que derrotá-la constantemente. E Satanás, nosso arqui-inimigo. Satanás é nosso inimigo porque ele é inimigo de Deus. E ele sabe que ele não pode atingir a Deus.
E então ele quer nos ferir, para que através de ferir os seus filhos, ele possa ferir a Deus. Ele realmente se sente derrotado, porque tudo que ele queria ter, Deus deu a você e a mim, ao homem. Nos deu autoridade. A Bíblia diz assim que o Senhor nos fez pouco menor do que os anjos. Você sabia disso? Diga para o seu irmão, você só é um pouco menor do que um anjo. Agora tem uma coisa que o anjo não recebeu: de glória e de honra o coroaste. Ele nos fez menor um pouco que os anjos, mas colocou sobre nós glória e honra. Glória e honra. Ele nos colocou. Olha o valor que você tem. Mas realmente, ao que vencer, depende de mim e de você. Ele vai estar conosco, vai caminhar ao nosso lado. Ele já preparou para nós um futuro e nos deu a certeza disso tudo. Deixou promessas maravilhosas. Deixou o seu Waze, sua carta, o seu modo de você caminhar e encontrar o caminho que Deus tem para a sua vida. Ele deixou, mas infelizmente você tem que trilhar o caminho. Você tem que vencer. Há o que vencer. Não é o que pediu, o que correu, não é o que chegou primeiro, mas é o que venceu e chegou até o final. Bom, para vencer, a única disposição é que você realmente dê o seu melhor, seu empenho, sua atuação. Aí você vai dizer, mas bispo, a salvação é de graça. Sim, é de graça. Foi de graça. Ele tomou o meu e o seu lugar. Mas a coroa pertence ao que vencer. Ele tem preparado para nós. Quantos se contentam com pouco? Quantos não querem mais o melhor? Quantos de nós não sonhamos com muito mais? Por mais modesto que sejamos, não, tá bom assim, não. Nós sonhamos com algumas coisas. Nós desejamos crescer. Nós temos alvos em nosso coração. Mas eu queria te convidar a você colocar um alvo em você: vencer. Eu quero vencer. Vencer através do sangue de Jesus. Vencer através da sua palavra. Vencer indo até o final. O grande exemplo que temos de vitória é do Senhor Jesus. Ele podia ter descido da cruz, já pensou? Todo o plano de Deus tinha acabado. Ele podia ter fugido da cruz, então o plano de Deus não teria acontecido. Ele poderia ter desistido de nós, e então nós não teríamos mais saída. Mas ele não fez isso. E é interessante que Jesus, quando está lá na cruz, na hora de expirar, ele diz o seguinte: está consumado. Sabe o que significa? É tudo que eu e você precisamos, Jesus conquistou na cruz. Tudo que eu e você precisamos, Jesus conquistou na cruz. Ele já conquistou. Você não precisa conquistar, você precisa persistir, porque essa vitória já foi dada. Você não precisa ir à cruz, ele já foi. Você não precisa morrer na cruz, porque ele já morreu. Você não tem que ressuscitar, porque ele já ressuscitou. Porque o que você precisava, ele já fez. Por isso você tem que vencer e persistir vencendo. Paulo mostra que isso é possível. A gente fica achando que isso é impossível. Não é possível. Sabe por quê? Ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora está-me dada e proposto a coroa da justiça, qual o justo juiz me dará naquele dia.
Paulo. Ah, ele era Paulo. Sim, Paulo. Igual eu e você. Pecador, homem com problemas, com lutas e dificuldades, mas que foi vencedor. E eu e você podemos ser. Se você acredita que você pode vencer, eu quero orar pelos vencedores hoje à noite. Eu quero orar por aqueles que são vencedores. Não é aqueles que vão vencer, mas que são vencedores. Porque o vencer é o continuar da sua trajetória em Deus. E se há aqui vencedores que acreditam nessa vitória, que confiam na verdade da palavra de Deus, que diz que está estabelecido para ti, quero te convidar a você ficar de pé. Nós vamos orar juntos e colocar o Senhor, porque você é vencedor. Vitória está no seu coração, vitória está no seu dia a dia. Ah, bispo, mas eu estou passando por um monte de lutas. É assim mesmo. Sem luta não tem vitória. Sem batalha não há prazer em desfrutar as vitórias. Porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus tremendo. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é minha e sua pelo sangue de Jesus. Mas enquanto você está de pé, e eu sei que você acredita na vitória, eu quero dar oportunidade por aqueles que ainda não caminham com o maior dos vencedores, o vencedor invicto que é Jesus. Porque ele diz o seguinte: para nós alcançarmos vitória perfeita e completa, a gente precisa andar com Ele, e precisa reconhecer Ele neste mundo. Assim como esses 8 jovens fizeram hoje publicamente. Um dia eles disseram: sim, Jesus, eu te reconheço na minha vida, eu concordo contigo. Cada um deles que entrou, eu perguntei: você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador pessoal? E eles disseram sim. E é essa atitude. E se há alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão pública, porque a palavra do Senhor diz que aquele que me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Há muitas pessoas que acham: não, Deus sabe do meu coração. Sim, Ele sabe, mas Ele quer que você tenha coragem de dizer publicamente: eu sou de Jesus e Ele é meu. E se há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão de reconhecer, de andar com o vencedor dos vencedores, é só levantar e baixar a sua mão. Vou orar por você. Há alguém nessa noite que quer dizer: sim, Jesus, Deus abençoe ele atrás. Há mais alguém? Você pode baixar a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Você pode erguer a sua mão de qualquer lugar, e eu sei que você está dizendo: sim, eu creio, glória a Deus, Deus abençoe. Há mais alguém? Você pode só erguer e abaixar a mão. Eu sei que você está dizendo: eu quero andar com o vencedor dos vencedores. Glória a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que levantou a sua mão, que Jesus, Ele reconhece você, e você precisa reconhecê-lo. E eu queria convidar que você viesse até aqui à frente, para que eu pudesse orar com você, eu pudesse te levar a você fazer uma oração de confissão, em nome de Jesus. Enquanto você vem, em nome de Jesus, glória a Deus, pode vir até à frente. Vou pedir para o pastor Gilson que receba essas pessoas para mim, em nome de Jesus. Pastor Fernando, vem ajudar a recebê-los aqui, ó, aqui à frente. Glória a Deus, que bênção. Você que levantou a sua mão, vem em nome de Jesus. Quero orar junto com você, porque eu queria em nome de Jesus orar com você. Eu queria que vocês repetissem comigo essa oração e dissessem assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso que sou pecador, mas eu recebo o teu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, nós colocamos essas vidas em teu altar. Esses jovens que oram aqui dizem publicamente que tu és Senhor da vida deles. Senhor, começa a cuidar dos detalhes da sua história. Firma os passos deles, ó Senhor, que eles estejam certos de que eles são vencedores, através do nome bendito do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode voltar ao seu lugar. Vocês que estão aí, erguam a sua mão, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, nessa multidão de vencedores, ó Senhor, que nós saiamos daqui, ó Pai, não mais cabisbaixo, mas cabeça erguida, entendendo que as lutas existem e as provas existem, mas em nome de Jesus nós somos mais que vencedores, porque o Senhor tem nos garantido cada dia que a tua presença é real e o teu amor é real. Senhor, eu quero confirmar na vida deles as vitórias
cada uma delas, Pai. A persistência até o final, sem duvidar, sem fraquejar, sem voltar atrás, mas firmes na tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos.